À frente da chapa Unidade e Valorização, o juiz gaúcho de Porto Alegre, João Ricardo dos Santos Costa, é o candidato de oposição à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. A eleição está marcada para os dias 22 e 23 de novembro. Se eleito, João Ricardo irá comandar uma das principais associações de magistrados, que congrega 36 associações regionais, sendo 27 de juízes estaduais, 7 trabalhistas e 2 de militares. Ao todo, são 14 mil associados, incluindo também magistrados federais. O atual presidente da AMB é o desembargador Nelson Calandra, de São Paulo. João Ricardo Costa é juiz de direito titular do primeiro juizado da 16ª Vara Civil de Porto Alegre. Também é ex-presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, e é líder do movimento Unidade e Valorização. E nós recebemos hoje o juiz João Ricardo para o nosso tradicional bate-papo. Doutor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Boa tarde, é uma satisfação também, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Qual é o papel da Associação de Magistrados do Brasil? Ou Associação dos Magistrados Brasileiros? AMB. A AMB é o braço político mais forte da magistratura nacional. E uma entidade que congrega quase 15 mil magistrados no Brasil, ela tem uma expressão internacional até pelo seu tamanho. A AMB, ela, nesse contexto em que o judiciário ele vem enfrentando uma série de crises, né, que nós podemos falar assim, esses momentos políticos muito intensos que envolvem o Poder Judiciário, a AMB ela assume um papel de relevância na defesa das prerrogativas da magistratura e na defesa do sistema judicial brasileiro. É uma entidade que deve ter a força institucional do seu tamanho e por isso toda essa atenção que nós temos pela nossa entidade nacional, todo esse debate que está se estabelecendo nesse processo sucessório, porque isso decorre da importância que a nossa entidade tem. Doutor, o senhor é candidato a presidente da AMB e pela oposição. Como o senhor avalia a gestão da atual direção da instituição nos últimos anos? Sim, nós nos reunimos num grupo de oposição exatamente porque nós entendemos que vivemos um momento interno bastante difícil na AMB, porque a atual gestão ela desencadeou uma crise de representação. Nosso Conselho de Representantes, que envolve todos os presidentes das associações filiadas, ele acabou sendo esvaziado pela forma de condução da associação por parte dessa gestão. Nós não tivemos, e eu fui presidente por um ano, né, de associação no primeiro mandato dessa gestão, e senti muito bem o que é levar os pleitos da minha categoria e não ter eco nenhum dentro da entidade nacional. E também projetos, né? Eu lembro de nós termos levado um projeto institucional, assinado por 20 presidentes, e que sequer foi levado à deliberação. Assumi um compromisso informal de tocar o projeto e acabou até hoje não se desenvolvendo. Coisas desse tipo geram uma crise de representação muito grande, porque a AMB é uma confederação, é a reunião de presidentes de todo o Brasil que representam seus associados, que trazem aqui para Brasília os anseios das suas magistraturas, e que são muitos e que são muitas vezes diferenciados, né? E há uma necessidade da AMB perceber isso e fazer a representação nas várias instâncias que hoje tem em Brasília, que infelizmente nós estamos caminhando para um regime muito centralizado de decisões, em que a autonomia dos tribunais, a autonomia das magistraturas estão cada vez mais sendo reduzida, e isso também é uma preocupação nossa na AMB. Nós não percebemos e não nos sentimos representados por esse modelo de gestão que está aí. Nós queremos resgatar a AMB, uma AMB que lute para valorizar o juiz, que resgate a autoestima do juiz, uma AMB que consiga mostrar para a sociedade a riqueza e a importância da magistratura e a dimensão da magistratura que nós temos no Brasil, uma das melhores do mundo. Isso vai ser uma prioridade, então, se eleito for? Dentre outras, né? Nós elegemos como prioridade da nossa luta o resgate da carreira da magistratura, né, do adicional tempo de serviço. Eu acho que é importantíssimo que isso se resgate. Nós estamos vivendo um momento remuneratório muito difícil,
uma certa instabilidade. Já cortando o senhor, o juiz no Brasil ganha mal, na sua avaliação? Está ganhando mal. Ah. Está ganhando mal porque, como eu falei, nós temos uma instabilidade remuneratória muito grande. As nossas recomposições, elas não são feitas dentro dos padrões constitucionais. A Constituição não está sendo respeitada nesse aspecto. Nós não temos uma carreira definida, mas foi cortada. O juiz não tem uma evolução, um incentivo na carreira para poder desenvolver a sua atividade jurisdicional. Então nós estamos numa situação bastante difícil em termos remuneratórios, uma defasagem de quase 30% dos rendimentos e um congelamento através de uma política de vencimento de 3 anos que nós não vamos aceitar como presidente da ANB. E as propostas legais tem no Congresso Nacional? Nós temos, sim. Primeiro, nós não aceitamos essa forma de política de vencimentos em que congela por 3 anos os reajustes, as recomposições da magistratura. Primeiro, que nós não temos como prever o processo inflacionário desses períodos, e segundo, que isso não recompõe perdas pretéritas. Então, nós não temos essa aceitação e vamos lutar para isso. Nós temos lá no Congresso Nacional a PEC das ATS, que resgata a carreira da magistratura, que nós estamos lutando e vai ser uma prioridade da nossa gestão. Nós já estamos trabalhando numa campanha nacional pelo restabelecimento da carreira da magistratura, assim como outro ponto extremamente relevante hoje, que é a democratização dos tribunais, no que diz a eleição para presidentes dos tribunais, a possibilidade dos juízes brasileiros elegerem os seus gestores, os seus dirigentes. Isso ainda não temos, a sociedade tem que saber disso, tem que saber o quanto é importante. Como é que funciona hoje isso? Hoje os tribunais elegem os seus representantes. E o colégio de eleitos, de elegíveis, ele é restrito a uma parcela de antiguidade, nos mais antigos, um quinto mais antigo. Nós estamos lutando pela universalização do voto, quer dizer, não só os membros dos tribunais, são os desembargadores que votam, mas também toda a magistratura nacional, todos os juízes pertencentes àquele tribunal vão escolher o presidente do seu tribunal. Isso é importante porque o processo político faz com que se descentralize as políticas de cada tribunal, que tenha um olhar mais direcionado ao primeiro grau, que é onde recebe toda a demanda por justiça no Brasil, e isso vai melhorar a qualidade dos serviços judiciais. Isso não é só um mero procedimento para que os juízes influenciem na política dos tribunais, não, isso é um procedimento democratizante que vai possibilitar o melhoramento da prestação jurisdicional. Mas isso depende de uma lei do Congresso Nacional, de uma PEC, 2 que estão tramitando, e nós estamos lutando para que passe na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara agora uma dessas PECs. Doutor, a LOMAN, que é a lei dos juízes, hoje é muito criticada pela sociedade, principalmente com relação a benefícios de juízes, como férias de 60 dias, aposentadoria compulsória em caso de corrupção. Como o senhor vê essas questões, o que precisa ser mudado na LOMAN? A LOMAN realmente ela está por demais atrasada, defasada, em função, primeiro, que foi construída no regime autoritário, mas no aspecto das prerrogativas, no que diz férias e aposentadoria compulsória, eu entendo que isso compõe o rol de prerrogativas da magistratura. Hipótese nenhuma eu admito em considerar como privilégios ou vantagens isso aí. As férias de 60 dias, elas têm uma motivação para existir. O juiz ele não tem uma limitação na sua carga de trabalho, como qualquer outro profissional de qualquer área tem, né? Eu costumo fazer comparações com várias áreas. A maioria dos trabalhadores no Brasil tem uma carga de 8 horas diárias, né? A maioria é nesse sentido. Outros grupos são diferenciados, né? Tem 6 horas diárias, 7 horas diárias ou 5 horas diárias, como os jornalistas têm 5 horas diárias. Então há um estatuto que regule e que humanize, né, a carga laboral de determinadas categorias de acordo com as circunstâncias desse trabalho. A magistratura não tem isso. E não precisamos nem dizer aqui o quanto é estafante, o quanto é tensa a atividade jurisdicional, e o quanto nós levamos a carga laboral para casa, porque hoje nós sempre tivemos gabinetes em casa, e um juiz que hoje atua no primeiro grau, em que ele é o único juiz da comarca, ele é juiz 24 horas por dia. Se você chega lá, né, doente, com seu advogado, pedindo com um atestado médico, necessitando de uma alternação urgente, o juiz não pode dizer, olha, terminou meu horário de trabalho, são 7 horas da noite, eu passe aí amanhã de manhã,
que eu lhe atendo. Não, porque você necessita daquele atendimento, precisa salvar a sua vida muitas vezes, e o juiz não pode se negar. Então, o tipo de atividade que é atividade jurisdicional, ela exige que não tenha solução de continuidade, que esteja sempre disponível. Então, isso são as motivações desses 60 dias de férias. Agora, quem sustenta que isso é um privilégio deve trazer, né, as alternativas para isso, porque trabalho escravo é proibido no Brasil, e muito menos para quem tem que defender direitos das pessoas, não pode estar sendo submetido à condição análoga a escravo, trabalhando sem limitação laboral e ainda por cima sem compensações de descanso. Os 60 dias de férias, na verdade, são compensações de descanso, porque o juiz de primeiro grau sequer os fins de semana tem, são 10 meses por ano sem fim de semana. Isso aí tem que ser dito para a sociedade, tem que ser compreendido dessa forma. Há uma motivação para isso, né? E a motivação é exatamente a espécie, a forma de trabalho, a forma que se presta a jurisdição. Justiça não fecha as portas, juiz não descansa nunca, a não ser quando está de férias. Mas em relação ao caso de aposentadoria compulsória, o senhor também, o senhor não acha que há um excesso de corporativismo? O camarada, o juiz, o magistrado, por exemplo, que ele condenado por corrupção, transitado em julgado, e assim ele é aposentado compulsoriamente, o Estado ainda fica pagando a sua aposentadoria. Não seria um excesso de corporativismo? Olha, a aposentadoria compulsória, ela tem que ser vista dentro de um contexto, tá? Ela é um procedimento, né, administrativo, e em que possibilita que o juiz ele se afaste da jurisdição sem perder o cargo, até que se resolva a questão pelo qual ele foi afastado, né? O problema no Brasil é que nós não temos os instrumentos eficazes para, no âmbito judicial, afastar a contento, afastar da carreira ou cassar vamos dizer assim, o mandato do juiz, né, o cargo do juiz, em tempo hábil, em função de que nós temos um sistema processual completamente esquizofrênico, com uma série de recursos que se distingue de outros sistemas processuais no planeta. Não existe país com tanto recurso como o Brasil. Isso é a chave da impunidade. Isso se caracteriza numa fórmula de não se conseguir, muitas vezes, chegar à punição dos agentes públicos que praticam irregularidades. A magistratura entra nesse processo, né, entra nesse mesmo processo. Nós temos muita dificuldade, nós juízes, de levar ao fim um processo judicial antes que prescreva, principalmente quando ele é mais complexo, principalmente quando envolve autoridades do alto escalão do governo, autoridades públicas ou pessoas de muitos recursos econômicos, geralmente crimes do colarinho branco, onde os processos são bem mais complexos, exigem uma série de procedimentos, perícias, e também o sistema permite que, muito bem manejado por bons advogados, ele se eternize na justiça. Hoje eu posso dizer com muita segurança que quem comanda o tempo do processo não é o juiz, é a burocracia. E por isso que nós lutamos como alternativa para a impunidade a aprovação da PEC 15, que é a PEC do ministro Peluso, que reduz esse sistema recursal brasileiro a termos razoáveis, não afeta o princípio da ampla defesa, do contraditório, devido ao processo legal, não afeta nem o princípio constitucional, mas ele nos dá um instrumento muito poderoso exatamente para dar a resposta que a sociedade precisa, inclusive para as irregularidades praticadas pelos próprios magistrados. Nós não admitimos que o juiz venha perder qualquer tipo de prerrogativa. Perder a aposentadoria compulsória representa perder a vitalicidade. A vitalicidade para o juiz é importantíssima, porque 99% dos juízes precisam, para exercer a sua jurisdição, os que são honestos, eles necessitam dessas garantias para poder não sofrer nenhuma pressão do poder político e do poder econômico. Isso é fundamental numa sociedade civilizada. Nós não podemos, por um ou dois que praticaram irregularidades, nós rompermos com esse sistema de garantias, exatamente a pretexto de punir um ou dois. Isso nós não podemos admitir. Hoje no país, falta juiz ou a produção por magistrado é muito baixa? Qual é o problema desse acúmulo de processos? Olha, se nós olharmos os números do CNJ, nós vamos ver que os juízes brasileiros trabalham muito. E é brutal a carga de trabalho
que é absorvida pela magistratura brasileira. Nós temos uma média de sentenças que é fora de qualquer padrão mundial, né, em função do nosso modelo de atuação e também da qualidade dos magistrados brasileiros, que nós realmente trabalhamos muito, e a crise e o congestionamento judicial só não é maior porque o nosso juiz é muito capacitado, ele ingressa na carreira num concurso extremamente técnico, difícil, extremamente concorrido, e nós produzimos quadros excelentes, e essa resposta a sociedade tem. O que nos falta hoje, claro que de certa forma há uma defasagem de juiz muito grande, principalmente em alguns estados com problemas orçamentários, no que diz aos recursos que são destinados ao judiciário, mas também nós temos um sistema processual, como eu falei, que é um sistema processual que permite o acúmulo desse serviço. Veja bem, nós temos um quadro nacional em que alguns litigantes são frequentes no judiciário. O Estado, os serviços regulados, na telefonia, luz, aviação, saúde, eles estão gerando uma demanda muito grande dentro do Poder Judiciário. Nós temos um instrumento capaz de solucionar isso, que é a ação coletiva, né? Que é um processo único que resolve o problema de todos, inclusive aqueles que não entraram em juízo. Nós não temos a cultura de usar o processo coletivo. A nossa lei da ação coletiva, ela ainda não se adequou à realidade nacional. O nosso processo civil continua atendendo a demanda do direito individual, como nós já temos há muito tempo os mega litígios, os litígios massificados. A companhia telefônica lá gera uma cláusula informatizada que vai descontar um seguro ilegal de 8 milhões de pessoas num mês, e no outro mês se repete isso. Se 10% for o judiciário, já entope o sistema judicial. Os outros 90% ficam sem entrar na justiça, e isso representa litígio acumulado no seio da sociedade. Quer dizer, a forma de intervenção nós temos que mudar. Por isso que nós temos essa crítica em relação a crise que o judiciário está enfrentando, e por isso que nós estamos propondo, e a AMB é importante para isso, propor reformas legislativas no sentido de dar instrumento à magistratura para poder resolver essa questão do congestionamento judicial. Doutor, o CNJ, que foi uma exigência da sociedade, tem cobrado produtividade dos magistrados. Como é que o senhor vê essa relação AMB em relação a essa cobrança do CNJ? Olha, nós somos pessoas com limite de capacidade laboral, nós não somos deuses, isso tem que ser uma coisa bem percebida. Nós temos uma crítica em relação ao sistema de metas do CNJ. Nós entendemos que esse sistema ele tem atingido muitas vezes a independência dos juízes. O juiz não consegue organizar a sua jurisdição, ele não consegue muitas vezes organizar a sua pauta de audiência. Quer dizer, cada vara nesse país ela tem uma peculiaridade, cada estado tem as suas peculiaridades, as suas demandas, e que os juízes eles vão percebendo essa rotina de trabalho e vão adequando essa rotina de uma forma que pode otimizar e racionalizar a prestação jurisdicional. E fica muito complicado e difícil isso quando vem um órgão lá de cima que não tem essa percepção que o juiz tem, que olha olho no olho com os litigantes, que está ali vivendo esse momento. Esse órgão não tem essa percepção e lança critérios universais para que venha atuar em todo o Brasil. Isso tem dado muito problema, e isso tem trazido uma sensação de impotência à magistratura, uma sensação de falta de autonomia, de falta de independência. Isso é muito ruim, e nós queremos sentar com o CNJ para conversar sobre isso, porque nós entendemos que o CNJ tem uma importância muito grande no Brasil para tocar as grandes políticas públicas do Poder Judiciário. No âmbito da democratização dos tribunais, o CNJ pode dar uma grande contribuição. Nas pesquisas científicas sobre a demanda judicial, pode fornecer elementos para que cada tribunal possa criar critérios, criar mecanismos, criar sistemas de inteligência para poder monitorar a demanda judicial e criar políticas próprias nos seus tribunais. Agora, essa interferência
essa constante interferência na autonomia dos tribunais, muitas vezes na discricionalidade das dotações orçamentárias dos tribunais. Isso é uma coisa que nós temos que sentar e discutir, e nós temos que falar de uma coisa chamada Pacto Federativo. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, e isso nós temos que cuidar muito. Nós temos que cuidar da nossa Constituição, do nosso país, do Estado constituído nesse país, que ele tem esse elemento fundamental da democracia e da República, que é o Pacto Federativo. Doutor, vou trazer o senhor um pouquinho para dentro da nossa instituição, a Justiça Militar da União. Vez por outra ressurge o assunto extinção da Justiça Militar. Qual é o posicionamento do senhor a respeito dessa justiça especializada? Olha, a Justiça Militar, ela compõe a AMB, né? Os juízes militares compõem a AMB. A entidade nacional tem que fazer a defesa da instituição Justiça Militar, porque a AMB é uma entidade corporativa e é uma entidade que tem como primeiro elemento a defesa dos seus associados, a defesa das instituições que eles pertencem. Então, nessa luta ou nesse debate sobre extinção da Justiça Militar, nós vamos estar do lado da magistratura militar, naquilo que ele entender que a AMB deve se posicionar. Então, esses debates sempre nascem dentro de crises, e nós não concordamos que qualquer direcionamento ou reforma no sistema judicial brasileiro se dê dentro de crises. Nós temos que planejar a justiça brasileira num outro patamar, numa discussão muito mais elevada do que em momentos de crise. Acontece um fato negativo em determinado tribunal, já se pensa uma medida radicalizada, usando aquele fato como uma exceção para tratar de uma ordem genérica, criar uma ordem geral em face de uma exceção. Isso é muito preocupante, e a nossa posição será estar do lado e defendendo a magistratura militar, como vai defender toda a magistratura nacional. Para finalizar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, muitos juízes estão do outro lado nos ouvindo. Qual o recado, o senhor como candidato de oposição, qual o último recado que o senhor passa para esses juízes eleitores? Eu queria dizer para a magistratura nacional, a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que nós vivemos essa eleição da AMB, um momento importante em face do contexto nacional, em que a magistratura vem sendo criticada, vem sendo cobrada, vem sendo colocada à prova a cada momento. Nós temos condições de lutar e de melhorar esse quadro, mostrar para a sociedade que nós temos um grande valor, uma grande riqueza dentro da magistratura, e temos, todos nós juízes nas comarcas do interior, conhecemos o nosso jurisdicionado, sabe o quanto eles confiam em nós, o apreço que eles têm por nós, e a visão que eles têm, a percepção que têm da magistratura é bem diferente do que se tenta impor através de opiniões publicadas a todo instante no cenário nacional. Na nossa gestão na AMB, nós temos a convicção de que nós vamos superar isso, mostrando para a sociedade, através de pontes de comunicação, pontes de diálogo, o valor da magistratura brasileira. Nós vamos resgatar a autoestima do juiz, mostrar a importância que o juiz tem para a sociedade, importância essa que nós nunca abolimos, que com todas as crises nós estamos mostrando aí, com vários exemplos de que nós estamos lutando e jamais desistiremos de lutar. Pois bem, nós conversamos com o doutor João Ricardo dos Santos Costa, juiz, candidato de oposição à presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui nesse bate-papo. Muito obrigado.